Sabe aquela sensação de que a gente foi traído pelo próprio cérebro? Pois é, por que isso acontece? E o mais importante, como é que a gente pode treinar nossa mente para pensar com mais clareza? Bom, são exatamente essas perguntas que a gente vai desvendar hoje. Para começar, que tal a gente fazer um teste? Vamos ver como o nosso cérebro se sai sob pressão. Tenho aqui um quebra-cabeça bem simples, mas que revela uma coisa surpreendente sobre a nossa intuição. Pensa aí um pouquinho. Qual é a primeiríssima resposta que vem à cabeça? Olha, a maioria das pessoas tem uma resposta que sai assim, ó, na hora. Guarda esse número aí na memória. E aí, se a resposta que veio foi 10 centavos, saiba que essa é a resposta de quase todo mundo. É o nosso cérebro rápido, intuitivo, entrando em ação. Mas, peraí, vamos fazer a conta. Se a bola custasse 10 centavos e o taco custou R$1 a mais, ele custaria 1,10. Somando os dois, dá 1,20. Não bate. A resposta certa, na verdade, é que a bola custa 5 centavos. Fascinante, né? Isso já mostra muito sobre como a nossa mente opera. Olha, esse desafio não é só uma pegadinha, viu? Ele é, na verdade, uma porta de entrada para a gente entender as duas grandes engrenagens do nosso pensamento. O jeito como a gente de fato pensa e o jeito como a gente deveria pensar. A primeira forma de análise é a que a gente chama de descritiva. É basicamente isso. Ela descreve como a nossa mente funciona no dia a dia, na prática. Aquela resposta dos 10 centavos é o exemplo perfeito disso. É o nosso piloto automático, nosso pensamento rápido, entrando em ação sem pensar duas vezes. Já a segunda é a análise normativa. Essa aqui estabelece um padrão, um modelo de como o pensamento ideal deveria ser. Para chegar nos 5 centavos, a gente precisa parar, checar a conta, usar um raciocínio mais lento, mais deliberado. O grande objetivo é justamente ter ferramentas para a gente conseguir chegar mais perto desse ideal. E essa distinção toda, bom, ela nos joga direto num dos conflitos mais clássicos da história do pensamento humano. Aquela batalha eterna entre a razão, fria e calculista, e a emoção, quente e impulsiva. Olha, por séculos e séculos, a ideia que dominou, vinda lá dos filósofos gregos como Platão, era bem clara. A razão tinha que ser a chefe. A mente lógica era tipo o cocheiro, sabe? Firme, no controle, domando os cavalos selvagens que seriam as nossas paixões, as nossas emoções. Essa ideia de que a emoção é quase um defeito de fábrica, sabe? Um obstáculo para a gente ser racional de verdade, isso virou um ideal. O modelo a ser seguido era ser puramente lógico, sem a bagunça dos sentimentos. E por muito tempo, isso foi visto como o suprassumo do pensamento. Mas será que é isso mesmo? Pois é. Agora a gente vai botar essa visão clássica à prova. E com um caso real, um caso poderoso que, olha, virou de cabeça para baixo o que a gente entendia sobre a mente humana. Vamos conhecer a história de Elliot. Ele foi um paciente estudado por um neurocientista super famoso, o Antônio Damasio. E a história dele é, bem, impressionante. O Elliot passou por uma cirurgia no cérebro para tirar um tumor. Depois disso, ele fez uma bateria de testes cognitivos e o resultado era impecável. O QI dele estava intacto, a memória ótima, o raciocínio lógico afiadíssimo. Em qualquer teste de laboratório, ele era o mais racional do mundo. Só que, e aqui que o negócio fica interessante, no mundo real, a vida do Elliot virou um caos completo. Ele começou a tomar decisões financeiras desastrosas, foi demitido de vários empregos e não conseguia nem lidar com tarefas bobas, tipo decidir onde almoçar. Como é que alguém tão racional podia ser tão irracional na vida? E a resposta para isso é a grande sacada da história. A cirurgia tinha danificado exatamente as partes do cérebro que fazem a ponte entre o pensamento e a emoção. O Elliot não conseguia mais sentir. E sem esse guia dos sentimentos, a capacidade dele de tomar boas decisões simplesmente evaporou. O caso do Elliot ensina uma lição que é, assim, fundamental. As emoções funcionam como um sistema de valores. Elas é que dizem pra gente o que importa e o que não importa. Pensa nelas como um GPS emocional. Sem esse GPS, todas as opções parecem ter o mesmo peso. E aí a razão, por mais lógica que seja, fica paralisada. E o mais curioso é que um filósofo, o David Hume, já tinha cantado essa bola séculos antes. Essa frase dele simplesmente vira o mundo de Platão de ponta cabeça. A ideia não é a razão controlar as paixões, mas sim ser uma serva delas. É usar a nossa capacidade de análise para a gente conseguir aquilo que as nossas emoções estão apontando como valioso. Então, a gente chega à conclusão de que o jogo não é escolher entre razão ou emoção. A verdadeira questão é como a gente faz essas duas forças trabalharem juntas. Como a gente cria uma parceria que funciona. E para ajudar nisso, tem o trabalho de um psicólogo genial,
Daniel Kahneman, que até ganhou um Nobel. Ele nos deu um mapa fantástico para entender a mente. Ele fala de 2 sistemas. O sistema 1 é o nosso pensamento quente. É o rápido, o intuitivo, o que respondeu 10 centavos lá no começo. Já o sistema 2 é a racionalidade fria. É o modo lento, analítico, que precisa de esforço para pensar. E isso se encaixa perfeitamente no mundo real. Pensa em jogadores de pôquer profissionais. Estudos mostram que os melhores não são nem os super lógicos, nem os que só seguem o instinto. Eles são mestres em juntar as duas coisas. O instinto faz a leitura da mesa, do oponente, e a análise entra para calcular as probabilidades. Dá pra gente visualizar esse equilíbrio como uma curva, um U de cabeça para baixo. Funciona assim. Um pouquinho de agitação emocional ajuda, deixa a gente mais alerta, mais focado, o desempenho melhora. Mas, se essa emoção ou o estresse passam de um certo ponto, a coisa desanda. Eles sobrecarregam o sistema e a nossa capacidade de pensar com clareza, vai lá para baixo. Tá, tudo isso é muito legal, mas e na prática? No nosso dia a dia, como é que a gente usa esse conhecimento todo para de fato pensar melhor? Vamos lá, 3 passos práticos. Primeiro, pausa. Nunca, jamais tome uma grande decisão no calor do momento, seja com raiva ou super empolgado. Segundo, junte a cabeça e o coração. Sabe a listinha de prós e contras? Ótimo, faça. Mas depois, pare e sinta qual opção ressoa mais. E terceiro, fique de olho no seu estado emocional. Se aquela escolha que parece a mais lógica está deixando um sentimento de ansiedade, talvez o seu instinto esteja tentando te avisar de algo. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a meta não é calar a emoção para deixar só a lógica falar. E também não é se jogar de cabeça só no instinto. O grande objetivo é montar uma caixa de ferramentas mental. É saber a hora certa de acionar a análise cuidadosa e a hora certa de ouvir e confiar na sabedoria do instinto. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Na próxima grande decisão que aparecer pela frente, qual sistema vai precisar de mais atenção? É o instinto que precisa ser ouvido ou é a análise cuidadosa que precisa entrar em campo? A grande arte de pensar melhor talvez seja exatamente essa: saber a hora de dar o palco para cada um.